Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila de Matemática. Hoje a gente vai dar continuação na aula 2 de conjuntos, intervalos, conjuntos numéricos e noção de função, só que na parte de exercícios. Então aqui a gente tem os exercícios resolvidos e comentados. Então a gente tem aqui o conjunto A, que ele está escrito como x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e x é menor que 1. E B, ele tem um intervalo de entre 0 e 5, com colchetes aqui para dentro e com os parênteses. E ele quer que a gente determine aqui no primeiro caso, na letra A interseção, U virado para baixo, interseção. B, a união B. C, A menos B, conjunto A menos o conjunto B. Então, como a gente pode representar isso aqui? O A aqui ele já escreveu como que seria ele algebricamente, né? Como a gente pode escrever o B? Quais são os elementos que B pode ter? Lembrar aqui que no caso dos colchetes é sempre bolinha fechada e nos parênteses bolinha aberta. Claro, colchetes virado para dentro, a bolinha fechada. Então a gente vai ter aqui que o 0 pertence a uma extremidade, mas o 5 não pertence. E aqui na parte do conjunto A, a gente tem que o maior aqui, maior que 1 e menor que 1, ele não é maior ou igual, ou seja, ele é a bolinha, os dois são a bolinha aberta. Então, vai ser duas bolinhas abertas. Então, se a gente for fazer aqui o A interseção B, eu vou fazer aqui uma reta dos reais, mais ou menos reta. E eu vou descrever aqui primeiro o conjunto A. O conjunto A ele tem que estar entre menos 1 e 1. Então, eu vou desenhar aqui o menos 1 e lá o 1. A bolinha aqui a gente já sabe que é aberta, né? Porque a desigualdade aqui não é maior ou igual, ou nem menor ou igual. Ela só é maior ou menor. E aqui em vermelho eu vou pintar toda a solução ideal, que pertence a A. Então, menos 1 e 1 só delimita as extremidades. Em B, nós temos o quê? Vixe, Maria. Tá. Em B, nós temos o conjunto B aqui. A gente sabe que a extremidade aqui é 0. 0, vamos dizer que fica aqui bem no meio aqui. Aqui, bolinha do 0. O 0 é uma bolinha fechada, porque o colchetes é virado para dentro. Então, a gente sabe que o colchetes virado para dentro é a bolinha fechada e aqui vai ser o 0. E ele está entre 0 e 5. Então, aqui para frente, aqui continuando, estendendo a reta, a gente vai ter mais ou menos o 5. Não coloquei em escala aqui, vai ter o 5 e ele vai ser bolinha aberta. Bolinha aberta. E o nosso intervalo vai ser esse daqui. Todo esse intervalo pintado aqui vai ser a resposta do conjunto B. Então, a gente pode ver aqui visualmente na reta dos reais como seria A, como seria B. O que ele quer aqui, por exemplo, na letra A? Na letra A, ele quer interseção. O que é interseção? A interseção é o cruzamento. É o que eles têm em comum. Ah, tá, mas qual seria a interseção? O que eles têm em comum? Então, vamos lá. Na solução aqui do que ele propõe aqui no exercício, lembrando que a interseção entre dois conjuntos são os elementos que eles possuem em comum, assim representando os conjuntos A e B na reta numérica, temos que... Então, vamos desenhar novamente aqui. Um pouco melhor, talvez? Não. Primeiro a bolinha do A, a bolinha aqui do B. A gente tem aqui o A, o B. O que a gente tinha? O menos 1 era aberto, aqui embaixo, né? Menos 1. E o 1 positivo aqui era aberto também. E aqui seria o conjunto A. O conjunto B, ele fica aqui em 5. Como ele tem aqui o parênteses, ele é aberto. E o 0 é fechado, porque ele tem o colchetes virado para o lado de dentro. E ele quer a interseção. A interseção vai ser A
U virado para baixo da interseção P. O que eles têm em comum aqui? Se eu vou pintar aqui em amarelo algumas partes aqui, umas riscas só para vocês perceberem. Pronto. Eu vou passar aqui o verde até essa parte aqui, que eu tô pintando em verde. O conjunto A não tem nada no conjunto B equivalente. Então, essa parte não faz parte da interseção. Aqui, a partir do 1 aqui positivo, até o 5, que eu também vou pintar em verde aqui, essa região aqui, o B não tem nada em comum com o A. Então, essas duas regiões aqui, elas não vão entrar na sua solução. Agora, se você ver aqui entre 0 e o 1 positivo, eu vou projetar aqui para baixo. Então, a gente vai ter aqui o 1 e aqui a gente vai ter o 0. Aqui entre o 0 e o 1, a gente tem em comum no A e no B. Então, essa parte aqui vai fazer... Opa! Essa região aqui faz parte da sua solução. Então, entre 0 e 1. Agora, a bolinha aberta, fechada, como a gente sabe? Vamos pensar o seguinte. Se essa região aqui, que eu tô pintando... Vou pintar em roxo melhor para vocês verem. Aqui, onde seria o 0 do A, pertence à solução, e o 0 do B pertence à solução, logo a bolinha vai ser fechada. Ou seja, bolinha fechada com bolinha fechada resulta numa bolinha fechada. Agora, o 1 positivo aqui é uma bolinha aberta. Só que a gente for projetar o 1 positivo aqui em B, ele faz parte da solução, então ele seria uma bolinha fechada. Bolinha aberta com bolinha fechada, nós temos a solução uma bolinha aberta. Então, para resumir, fechada mais uma fechada, nós temos igual a uma bolinha fechada. Uma bolinha aberta mais uma bolinha fechada, nós temos uma solução de uma bolinha aberta. Ah, tá, mas se for aberta e aberta? Aberta mais aberta vai dar aberta. Não faz parte da solução. Se não faz parte da solução uma e nem outra, então o final não vai fazer parte da solução. Se as duas fazem parte da solução, então afinal tem que fazer parte da solução. Agora, se parcialmente uma faz parte da solução e a outra não, então não vai fazer parte da solução, porque isso aqui vai ser uma interseção. Esse aqui não vai ser uma interseção, aliás. Não tem uma interseção entre aberto e fechado, então ela fica aberta. Só é fechada quando as duas são fechadas. Aqui nesse desenho cabuloso, eu vou marcar em azul, claro, como que seria a resposta. Então, a resposta da interseção entre A e B vai ser o quê? Vai ser um x menor do que 1 e menor igual a 0. Essa seria a resposta. Ah, tá, mas como seria a resposta de parênteses, colchetes, sei lá o quê? Seria 0,1, que são as extremidades, com o parênteses em 1, que significa aberto, e o colchetes fechado para 0, para representar a bolinha fechada. Vamos ver visualmente aqui no desenho, já tem. Então, a gente vai ter aqui, opa, carregando. Pronto, carregou meu pincel aqui. Então, aqui, conjunto A, a gente tinha lá abertas as bolinhas. No B, a gente tinha fechado para 0 e aberto para 5. E o resultado aqui vai ser o quê? Como eu disse anteriormente, aqui no conjunto A, onde seria a bolinha fechada de 0, já que ele faz parte da solução, fechado com fechado, resultou aqui em fechado. Nós temos uma bolinha aberta para 1 e fechada aqui faz parte da solução para B. Aberto com fechado resulta em aberto. Então, o resultado vai ser x maior ou igual a 0 e menor que 1. Ou, aqui ele deu uma terceira maneira de escrever, né? A gente
tinha me esquecido. Colchetes fechado em 0, aberto em 1, ou fechado em 0 e aberto em 1, representado pelos parênteses. Todas essas respostas são possíveis. Qual que seria o próximo que ele queria? Ele queria A união B. A união B. Tudo que tem em A e tudo que tem em B. Isso é mais fácil de pensar, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a reta aqui de A com menos 1, com 1. A reta dos reais de B. Opa! Imagine que é uma reta, né? Que seria aqui no meio 0, e lá na frente o 5. E a união de tudo isso, o casamento, a junção de tudo que tem nos dois. A união B. A gente vai ter aqui a resposta de A, os valores que B também pode assumir. Então, se a gente projetar isso na reta da união deles, a gente pode projetar aqui, eu vou pôr em amarelo, o 1 para baixo aqui, o menos 1 no caso. Vou projetar o 0. Primeira coisa, se for desenhar uma resposta, sempre desenho todas as bolinhas. Ah, mas eu sei que vai... Não, desenho todas as bolinhas que fica mais fácil de visualizar. Então, aqui, 0, 1 e lá na frente o 5. 5 eu vou pôr aqui em cima por causa do vídeo. 5. O que eu sei que faz parte da resposta? O que já está em vermelho. Se é a união, então significa que tudo que tem em A tem que entrar nessa resposta. E tudo que tem que tá em B tem que entrar nessa resposta. A união é a soma de tudo que tem nos dois. Agora vamos ver aqui. Eu sei que o menos 1 só existe no A. O B, ele não tem a resposta aqui, o menos 1. Então, aqui em B, a gente não vai ter o menos 1. Então, eu vou só projetar esse A do menos 1. E aqui, o A, ele tem um 0 aqui. Ele tem um 0 fechado. Mas ele tem aqui o 0 fechado também do B. É fechado esse 0 aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo, né? Colinha, fechado também. Então, os dois 0 fechados, logo a resposta tem que ser fechada. Aqui vem o pepino. Você lembra que eu falei que bolinha fechada com bolinha fechada dá bolinha fechada? Bolinha aberta com bolinha fechada. Opa, caiu aqui de novo. Bolinha aberta com bolinha fechada dá bolinha aberta, aberta com aberta aberta. Na interseção aqui é a união. Ou significa o quê? Que aqui na reta do B a gente tem o 1. Certo? Só que o 1 dele tá pintado, a bolinha fechada, porque ela faz parte do conjunto da solução aqui do B. Mas não faz parte da solução do A. Como é união, eu vou pegar sempre o que tiver lá. Então, seja, o 1 não tem em A, mas tem no B. Então, bolinha fechada. De novo, bolinha aberta no A, na união, bolinha fechada em B, na união. Vai dar a bolinha fechada. Por quê? Ele ignorou a primeira bolinha do A aqui, porque ele é aberto. Mas o do B existe, então vai entrar na solução. E continuando aqui, a gente vai ter essa última parte aqui, que simplesmente apenas B tem os 5 bolinhas abertas, então ele vai projetar os 5 bolinhas abertas, que A não tem. Como é que fica a solução? Então, a gente vai ter aqui que aqui é o menos 1. Então, ele vem aqui, x, ele é maior que menos 1. E ele vem, 0 pertence, o 1 pertence, 5. E o menor que 5. Ou, na escrita de colchetes, a gente faz colchetes para fora, a bolinha aberta, menos 1, 5, menos 1, 5, ou ainda, parênteses, menos 1, 5.
as 3 maneiras de escrever. Vai aparecer as 3 maneiras combinadas ainda nas questões. Então, aqui, a solução que ele mostra lá. As 2 retas é exatamente as mesmas. A mesma da solução A, que ele pedia a interseção. Então, projetando para baixo aqui, a gente vê que a bolinha aqui é de 0 em A é fechada. Então, ela projeta fechada aqui. Porém, a bolinha aqui de 1 em B é fechada, só que ele projetou fechada aqui, não projetou aberto. Mas por quê? A resposta, a mesma resposta que a gente já fez aqui, ele deu a resposta em colchetes, né? Mas a gente tem em parênteses ainda, que é menos 1 e 5. Então, vamos lembrar. Para interseção, nós temos que a bolinha fechada mais a bolinha fechada resulta na bolinha fechada. A bolinha aberta mais uma bolinha fechada resulta na bolinha aberta. Certo? Certo. Agora, na união, vou pôr em vermelho aqui, na união, ele tem que somar tudo, mesmo que um tenha e outro não tenha. Então, a bolinha fechada resulta em bolinha, mais bolinha fechada resulta na bolinha fechada. E a bolinha aberta mais a bolinha fechada resulta na bolinha fechada. Ó, veja que nessa segunda parte é diferente entre os dois. Ah, mas se for as 2 abertas? Se for aberto mais aberto, vai ficar aberto. Aqui também, se for uma bolinha aberta mais uma outra bolinha aberta, ela também vai ficar aberta. Então, fechado com fechado, sempre fechado, nos 2 casos, interseção ou união. Aberta com aberta, fica aberta, tanto na união quanto na interseção. O que muda é esse caso aqui. Caso aberto, fechado, que resulta na interseção aberta, e aberto, fechado, na união, que resulta em fechada. Marquem isso, que isso é importante para lembrar depois e não confundir. A menos B. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui... Ó, melhorei? Não. A bolinha menos 1 e a bolinha 1, DA. As 2 abertas. E aqui é o nosso intervalo de solução. P, que nós vamos ter aqui, era 0, aqui embaixo olhando na cola, e 5. Então, aqui a gente tem 0 e 5, com o 0 fechado, 5 aberto. E todos os números que pertencem a esse intervalo. E A menos B, tudo que tem A menos tudo que tem em B. Então, eu quero que fique tudo que tem A, mas tira tudo que pertence a B. Então, A menos B. Vamos projetar aqui. O que eu sei? O que eu sei é que eu quero tudo que tem A menos tudo que tem em B. Então, a gente primeiro desenha sempre as bolinhas aqui, que tem no intervalo. Então, aqui, menos 1, 0, 1 e 5. Aqui em verde que eu vou marcar. Aqui, eu quero excluir toda essa parte aqui de B. Eu quero excluir B, tirar tudo que tem em B. Só que eu tô vendo aqui que se eu projetar aqui para A, essa parte aqui também faz parte de B. Então, essa parte eu vou eliminar. O que eles tiverem aqui em comum, que é essa região em amarelo aqui, eu vou eliminar. Então, toda essa parte que eles têm em comum, eu elimino. Então, o que eu vou ter? Eu sei que aqui, que eu tô pintando, toda essa região não pertence à minha resposta. Então, a minha resposta vai ter que estar entre menos 1 e 0. Só que, vamos lá. A bolinha aqui no conjunto A
de 0 é fechada, porque faz parte da resposta, está ali no meio. E também faz parte da resposta em B. Como as duas são fechadas e eu não quero que essa resposta de B exista aqui em A, então ela vai ficar aberta. Seria como se fosse as duas bolinhas fechadas nesse caso, uma menos a outra, fica aberta. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte, como existe essa bolinha em B, então tem que resultar num intervalo aberto, que não faz parte da solução, só indica a extremidade. Essa parte do meio aqui, de A, entre menos 1 e 0, não existe em B, então ele pode fazer parte da solução. E o menos 1 também não existe em B, faz parte da solução. Então, o meu resultado aqui, a minha solução seria essa parte aqui que estou escrevendo em roxo, que é x maior que menos 1, já que a bolinha é aberta, e menor que 0. Ou ainda, menos 1 e 0, parênteses, que significa aberto. Ou ainda, colchetes virado para fora, menos 1 e 0. As três respostas são plausíveis. O que ele vai dar para nós aqui? Novamente, o intervalo aqui, essa região aqui já foi escrita lá no A e B, na solução A e B. Então, tudo que tem em A menos tudo que tem em B. Então, ele quer só que sobrar em A que não existe em comum com B. Então, aqui, se eu marcar essa região inteira aqui, ele não quer. Ele quer só essa primeira região aqui, que eu vou marcar. Eu vou marcar com outra cor aqui, um vermelho. Só essa região. Então, se eu projetar lá para baixo, não tem em comum com B, fica aqui, entre menos 1 e 0. Como A existe a bolinha do 0 fechada e B também, e ele quer eliminar essa bolinha do 0, então a gente só coloca ele como delimitador aqui, o 0. E o menos 1 projeta direto para baixo. Então, mesma coisa. Solução foi a que a gente tinha encontrado. Vamos aqui para os exercícios obrigatórios. Então, aqui está um pouco o desenho da apostila, tá assim, né? Então, ele quer um intervalos corretamente representado por. Então, aquele que é na notação algébrica. Nós sabemos que bolinha fechada, ele quer que na notação de inequações, então, bolinha fechada tem que ser menor ou igual. E bolinha aberta, maior. Então, aqui, esse intervalo, ele tem que ser menor ou igual ao 7, ou ele tem que ser maior que 3, porque a bolinha aqui é aberta. E qual que é a resposta correta? Então, x tem que ser menor ou igual a 7, ou maior que 3. Que é a pertencente aos reais, óbvio. É todos os números naquele intervalo. Então, 3 menor, x menor que 3, maior que 3, e x menor que menor ou igual a 7. Então, seria já de cara a letra A. Letra B, só para conferir aqui, não, né? Não bateu o símbolo aqui, não é maior que 3, não vai até o infinito, é intervalo definido, não é menor que 7, não vai até o menos infinito. Ou não é menor que 3 ou maior que 7. Esse é exatamente o contrário disso. 2. PUC Minas Gerais. Sendo A, x pertencente aos reais, tal que o intervalo dele de x é maior ou igual a 2, menos 2, e menor que 3, e B, x pertence aos inteiros, que o x está entre menos 2, maior que menos 2 e menor ou igual a 3, é correto afirmar que a união B contida em C, a interseção B igual a interseção B contida em Z, lá. Tá, vamos ver o que seria isso aqui. Então, vou desenhar aqui a reta. Opa! A reta do conjunto A. Então, x pertence aos reais entre menos 2 e 3. Então, aqui vai ser menos 2 e 3.
A gente sabe aqui que o x é menor ou igual a menos 2. Se é menor ou igual, bolinha fechada. Se tem um igual, é bolinha fechada. Ou menor que menos 3. Então, menor que 3. Então, é bolinha aberta. Então, esse intervalo inteiro aqui é um intervalo real. E todos os números contidos nele pertencem à nossa resposta. E no conjunto B, nós temos aqui inteiros, lembrar aqui importante, inteiros. Então, ele vai estar entre menos 2 e 3. O mesmo intervalo, basicamente. Pelo menos as extremidades, né? Ele é maior que menos 2, então, se ele é maior que menos 2, a bolinha é aberta. E menor ou igual a 3, a bolinha é fechada. Quando tem o igual, a bolinha é fechada. Só que eu não vou pintar o intervalo inteiro, porque ele é um intervalo aqui entre menos 2 e 3. Eu vou pintar apenas os números inteiros, porque ele pertence aos números inteiros aqui, ó. Tem que lembrar disso. Quais seriam os números aqui entre os números inteiros? Teríamos o menos 1. Teríamos o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, B, eu vou pintar aqui. Ele tem como resposta aqui a bolinha fechada é menos 1, 0, 1 e 2. Porque ele é um conjunto dos inteiros, não é um conjunto dos reais. E ele está falando aqui. Se eu te fazer na letra A aqui, se eu fazer uma união entre os dois. Vamos ver. Se eu tiver uma união entre os dois conjuntos, aqui, A união B. Tudo que tem em A, tudo que tem em B. Ou seja, a gente projeta aqui primeiro, bolinha fechada com bolinha aberta, lembrando que na união fica fechada, menos 2. Aqui, menos 1 pertence ao intervalo tanto do A quanto do B, o 0 também, o 1 e o 2, pertence aos dois. Como é união, eu vou pegar todo o intervalo. E aqui na bolinha, que representa a extremidade 3 aqui, lembra que na união um aberto e outro fechado, resulta em um fechado. Então, na união dos dois conjuntos A e B, a gente tem como resposta todos os números aqui compreendidos entre menos 2 e 3. Será que é isso? Então, a união B é igual ao conjunto A? Não, porque se a gente for ver aqui no conjunto A, o conjunto A tem a bolinha aqui, a extremidade no número 3 aberta, então não é. Aqui já aproveita para fazer conferir a letra B. A união B está contido no conjunto dos inteiros? Não, porque aqui não tem só números inteiros, aqui tem o 1,5, que não é um número inteiro. A gente tem aqui o menos 1/3, que também não é um número inteiro. Então, também não é a letra B. Então, ele não está contido. Na verdade, ele é um conjunto. Esse aqui se tornou um conjunto real. Letra C. Interseção. Então, vamos desenhar a interseção aqui. O que eles têm em comum, o que eles batem, os dois. Interseção. Então, a gente tem aqui o menos 2. A gente tem aqui o 3. O que os dois têm em comum aqui? Eu vou pintar no verde, que não apareceu aqui ainda. Então, eu vou fazer uma risca aqui direto lá para baixo. Quais seriam os elementos em comum dos dois conjuntos? Ficou complicado, mas tudo bem. Aqui, na interseção, a gente tem o menos 1 batendo com o menos 1, o menos 1 do conjunto B batendo com o menos 1 do conjunto A. Então, aqui a gente vai ter o representado com a bolinha fechada, o menos 1. Também com a bolinha fechada a gente vai ter o 0, com a bolinha fechada a gente vai ter o 1, e com a bolinha fechada a gente vai ter o 2, porque eles são o que tem em comum entre os dois conjuntos.
Ah, mas aqui, o que tem em comum? O menos 2 é fechado em A, mas é aberto em B. Eles não têm em comum isso daqui. Então, se eles não têm em comum, é bolinha aberta. Lembre-se que na interseção fechado mais o aberto resulta em aberto. Então, vai ser o 2 aberto, o menos 1 fechado, o 0 fechado, o 1 fechado, o 2 fechado. E o 3 também é a mesma história aqui. Tem o 3 do conjunto A aberto, mas é fechado no conjunto B. Também vai ser aberto na interseção. Então, essa seria a resposta da interseção. Aqui na letra C, A interseção B é igual ao conjunto A? Não, porque esse conjunto de interseção ele resultou em um conjunto real, mas também ele é um conjunto que pertence aos inteiros. Ele é um subconjunto dos inteiros, logo ele é um subconjunto dos reais, mas diferente do conjunto anterior, que era apenas um conjunto real, esse aqui é um conjunto também que eu posso classificar como um conjunto inteiro. Não, não é um conjunto A. Letra D. A interseção B está contido em Z? A interseção entre A e B, ele está contido no conjunto dos inteiros? Sim, ele está contido no conjunto dos inteiros. Então, essa é uma letra plausível. Letra E, só para conferir, a interseção B é igual a B. Não, não é igual a B, porque a gente vê aqui que o 2, apesar do 2 ser aberto igual a B, o 3 é aberto, mas o 3 de B é fechado. Então, também não é a letra E, seria a letra D. E aqui no terceiro exercício, FUVEST São Paulo, o número X não pertence ao intervalo aberto de extremos menos 1 e 2. Então, a gente tem um intervalo aberto aqui, que eu tenho um extremo que é menos 1 e outro extremo que é 2. Só que eu vou considerar que são reais, tá? Ele só tá falando que é um intervalo aberto, mas não falou se é inteiro. Eu vou considerar que todos os números entre 1 e 2 são plausíveis. Ele não falou se era inteiro, reais, nada. Então, a gente vai dizer que esse conjunto aqui, desse intervalo, pertence aos reais. Sabe-se que x é menor que 0 ou x é maior que 3. Então, se a gente for desenhar a reta de x aqui, a gente vai colocar aqui o 0, a bolinha do 0 e a bolinha do 3. Então, ele tem que ser menor que 0, então ele tem que vir para cá até o menos infinito. E ele tem que ser maior que esse daqui até o mais infinito. Posso concluir, então, que ele dá várias alternativas. O que a gente tem que fazer aqui? Ele está dizendo que não pertence ao intervalo de extremos. Então, ele está falando que aqui nessa primeira reta aqui, esse intervalo inteiro aqui, o x não está aqui. Então, se a gente for projetar aqui para baixo esse intervalo, a gente já sabe que x com certeza vai ser maior do que 3 até o infinito. Porque aqui não tem nada em comum, né? Aqui ele quer tirar tudo que tem em comum. Ele quer tudo que tem em x menos esse intervalo aí. Então, aí você vai tirar esse intervalo aqui de menos 1 e 2, projetando aqui para baixo. Opa, pegar aqui o menos 1. E o que ele tem em comum aqui entre o x e esse intervalo? Essa parte aqui, que eu estou pintando em azul, também não pode entrar. Então, o extremo vai ser menos 1. E eu sei que essa última parte aqui, que eu vou pintar em verde, não é comum. Nenhum dos dois lados é comum com esse intervalo. Então, o que significa? Significa que, eliminando essa parte do meio desse intervalo menos 1 e 2, a gente pega tudo que sobrar. Então, aqui eu vou projetar o menos 1 para baixo. Se aqui o menos 1 é aberto e aqui o menos 1 é fechado,
e ele não quer nada que tenha em comum aqui com esse intervalo, menos 1 e 2, então a gente sabe que o menos 1 não pertence aqui, mas ele pertence ao x. Então, logo, como ele não está batendo um em cima do outro, a gente pode pintar a bolinha de menos 1. Isso faz parte da resposta de x. E aqui a gente não tem nada que seja equivalente aqui em cima, no intervalo. Então, a bolinha aqui vai ser 3 aberta para o infinito mesmo. E aqui vai ser de menos 1 a menos infinito. Vamos ver se existe alguma coisa parecida com isso. Então, a gente pode escrever esse lado do intervalo aqui como x maior ou igual a menos infinito, ou x maior que 3. Menos infinito não, menos 1. Onde que eu tenho aqui? Então, a primeira resposta, x menor ou igual a menos 1, ou x maior que 3. Já bateu de primeira aqui. Então, a resposta certa é a letra A. X maior que 2 ou menor que 0? Não. X maior ou igual a 2 ou x menor ou igual a 1? Também não. Nenhuma das... Então, a letra certa aqui é a letra A. Represente na reta numérica os seguintes intervalos. Então, esse aqui é só desenhar os intervalos aqui. Então, a gente vai ter aqui... Aqui eu fiz um slide para cada, então vou fazer aqui. X entre menos 3 e 5. Então, menos 3 e 5. Bolinha aberta, porque a nossa inequação é menor e não tem um igual, pertence aos reais. Então, são todos os números entre 3 e 5. Aqui, nós temos de menos infinito até 35. O infinito é sempre aberto, não existe um infinito fechado. Então, aqui a gente vai ter menos infinito. E o 35 aqui. Colchetes virados para dentro significa que o intervalo é fechado. A bolinha é fechada aqui. Então, aqui ele vem de menos infinito até 35. Opa. X pertence aos reais também. Sempre observe qual que é o conjunto que pertence a x, porque senão você pode cair numa pegadinha. Então, aqui, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2. Também, vamos ter aqui menos 2, uma bolinha. Maior ou igual, sempre que tiver a palavra igual, vai ser a bolinha fechada. E vai até o infinito positivo. Menos infinito a mais infinito é toda a reta dos reais, né? Não tem... É todo o conjunto dos reais. Vem aqui de menos infinito até o mais infinito. Façam essas coisas no caderno com régua, por amor de Deus. Todo o conjunto que existe, todos os números dos reais, né? X pertence aos reais, tal que ele esteja ali entre 0,2 e 8,5. Também é um número quebrado, mas é um número definido, né? Não é um número que não é um irracional. Seriam números racionais aqui, mas tá. Isso aqui não é o... Mas vemos aqui, maior ou igual, menor ou igual. Então, a gente vai desenhar aqui 0,2. E a bolinha aqui para o 8,5. Falou igual, bolinha fechada. Aqui também nós temos a bolinha fechada. E o intervalo entre os dois. Todos esses números aqui. Se fosse inteiro, daí você ia pôr lá 0, 1, só os números inteiros. Então, presta atenção nisso. Representa a reta numérica do seguinte intervalo, entre 2 e 3 e 8,5. 8 e 5, sobre 5. 2 terços e 8 quintos, isso. Então, aqui a nossa reta dos reais. 2 terços e 8 quintos. Vocês podem colocar tudo isso um em cima do outro, desenhar só para visualizar como que seria cada intervalo. Eu tô fazendo aqui só a resposta. Depois vocês podem fazer cada desses intervalos que ele pede para representar aí um em cima do outro e perceber o tamanho, a diferença entre os intervalos. Então, aqui colchetes para dentro, fechado. Bolinha fechada.
Bolinha fechada, as extremidades pertencem à resposta. Bolinhas abertas, as extremidades não pertencem às respostas. Antes de eu finalizar aqui, só para lembrar de novo, again, mais uma vez. União, bolinha aberta, bolinha fechada, resulta em bolinha fechada. Interseção, bolinha aberta, mais a bolinha fechada resulta em bolinha aberta. E para os dois, tanto faz daí, se for fechado mais fechado, resulta em bolinha fechada. Aberta com aberta, resulta em bolinha aberta. Ok? Beleza? Tudo certo? Então tá. E obrigada a todos por assistirem essa aula e vamos continuar aí nessa saga dos números. Tchau!